Graça e paz. Boa noite, amada igreja. Queria só, antes dos irmãos sentarem, se puderem, vamos fazer uma leitura, 2 Coríntios 13:8, por favor. Por favor, Lucas. Esse é um texto que eu li nas 3 quintas-feiras. Nessa temática, o pastor Michael já deu a introdução, né? A gente tem dado continuidade na refutação à luz da palavra, pela verdade do Senhor, que é a sua palavra, sobre a seita católica romana. Texto conhecido nosso, né? 2 Coríntios 13:8, a palavra de Deus diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? E nós sabemos a verdade como revelada completamente em Cristo Jesus, ele apontando para si mesmo e se proclamando, se auto-identificando, né? Eu sou, assumindo, né? Como luz, como verdade, eu sou, né? A verdade, o caminho e a vida. E também nós sabemos que ele é a palavra de Deus, e a verdade também é caracterizada, revelada assim como a palavra de Deus, que santifica a sua igreja, o seu rebanho, ou a família de Deus, os filhos, né? Como ele ora em João 17, que ele vai dizer: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra, né? A tua palavra. Então, nesse aspecto, nós entendemos que o apóstolo ele não está senão falando isso, falando sobre Cristo e falando sobre as Escrituras, a palavra de Deus, amém? Podeis assentar, irmãos. Eu quero antes só abrir com os irmãos Isaías 5:20, rapidamente, desculpa, só pode voltar ali, que eu vou hoje tentar mostrar para nós sobre essa questão da influência dessa seita católica romana sobre o mundo, sobre os habitantes desse mundo, né? O pastor Michael falou muito bem, não tem como a gente cravar assim, né? Eu concordo com ele, creio que também não é, mas ela vai compor esse exército das trevas aí, sinagoga de Satanás, né? Eu concordo com esse termo, tá? Fazendo lembrança aqui o que foi falado pelos reformadores, né? Com certeza eu considero que são, né, falsos mestres, é um outro evangelho, é um outro Cristo, outros deuses, outros ídolos, é uma falsa igreja. Nós vamos tentar mostrar isso pelas Escrituras, amém? Vamos lá então, Isaías 5:20, texto conhecido, né? Ai dos que ao mal chamam bem, né? Isso aqui é baseado numa coisa que eu vou iniciar daqui a pouco ali falando novamente, que é a semântica enganosa. Mais uma vez eu vou tocar nisso para falar sobre essa seita, sobre sua influência, né? Ai dos que ao mal chamam bem, dos que ao bem, né? E ao bem mal, né? Estão trocando, né? E que fazem das trevas luz e das luz trevas, né? E fazem do amargo doce e do doce amargo. Não precisa explicar, né? Eu acho que o texto está bem claro. Tem alguém que não... Aqui o profeta Isaías, ele está dizendo o que ele está dizendo mesmo, né? Aí daqueles que se divertem, né? Ou que nem Pedro disse, os que torcem, né? Os que distorcem. Vamos falar assim, até a etimologia, sabia, irmãos? De certas palavras, né? Tem uma palavra que às vezes a gente torna pejorativa, eu concordo. Até a gente colocou Pode voltar lá, Lucas, de novo, que a palavra religião, ela é uma palavra positiva, ela é uma palavra bíblica, tá, irmãos? Ainda que ela também, na sua etimologia, ela também serviria para denotar uma seita, tá? Um grupo sectário. Mas, como nós temos uma religião pura e imaculada, né? Uma religião, conforme a Escritura diz, nós não precisamos tornar pejorativo a palavra religião, até porque nós somos religiosos. Alguém pode se ofender com essa fala, mas nós somos. Eu conheço certos grupos, amados, amigos, irmãos em Cristo, que eles falam isso lá no meio deles, eles se escandalizam contigo. Não, eu não sou religioso. Não, tu é religioso sim. Se a Bíblia diz que tu é religioso, tu é religioso. Não importa o que tu acha. A gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Então nós somos religiosos sim, mas somos piedosos. Somos verdadeiros, né? Não é a nossa religião, é a religião do Senhor. É a religião de Cristo, é nesse sentido. É o religare, né? É o sentido ali daquela questão onde o único mediador, o único, né, que pode intermediar, que pode ligar o homem a Deus é Cristo. É nesse sentido que
que nós temos uma religião bíblica que é a que vai desembocar em Cristo, né? E ele somente é o cabeça disso, né? Então, por isso que a receita, pode passar, Lucas. Aqui esse sumário a gente já tinha falado sobre ele, né? A questão da influência, né? Através do Vaticano, no mundo, na ONU, na educação mundial, não está ali, mas é educação mundial, na Unesco. Aí isso que nós falamos no último encontro, né? Não sei se os irmãos vão lembrar, a gente fez a comparação, né? Por que o catolicismo é místico, né? Tem um misticismo, perdão, que é diferente, né? Por que ele é ecumênico, né? Tem o ecumenismo, por que ele tem o sincretismo? Tudo isso a gente falou na nossa última reunião. A gente leu os textos, a gente, né, mostrou exemplos. Até vou dar mais um exemplo hoje, mais para frente, né? Falou do catolicismo no Rio Grande do Sul, eu quero falar em Capão também, mas na frente depois eu vou mostrar os ditados populares que são usados diariamente na nossa rotina, que tem influência católica na nossa fala, no nosso cotidiano, né, no populacho, né, na linguagem popular, está no consciente coletivo, né? Essa é uma influência dessa seita, que ela é tão abrangente, gente, que ela está no trabalho, na escola, na rua. Às vezes está pegando um ônibus, às vezes alguém grita: ô São Pedro, abriu a janela do céu, está chovendo. Tem um monte de coisa que acontece, que essa linguagem, os pontos de influência, vou tocar nisso. O catolicismo e a Agenda 2030, não sei quem já ouviu sobre essa agenda, é uma agenda global de ideologias que trabalha a questão de gênero, que trabalha sobre a defesa dos direitos humanos, das minorias, que parece ser mais uma semântica enganosa, parece ser uma coisa positiva, direitos humanos, né, afinal de contas, né? Mas é a favor do aborto, entenderam? Direitos humanos, mas não para o bebezinho, não para o feto, entendeu? Então, tu vê que tem uma incoerência tamanho. Então, nós vamos falar também sobre isso rapidamente, né? Sobre os pentecostais nós já falamos, está aqui só no coisa, né? E a influência sobre conversões, sobre ou um proselitismo ou conversão mesmo aceita. Lógico, eu estou falando aqui de uma forma negativa, tá? Mas sim, não como esse passado, ludibriando, enganando as pessoas, dizendo: tem uma conversão em massa de evangélicos ao catolicismo. Isso é mentira, tá? Já vou dizendo aqui que é mentira. Mas tem acontecido, tem ocorrido uma conversão de pessoas que têm abandonado a fé bíblica, a fé em Cristo Jesus, né? Que aí pode dar essa nomenclatura protestante ou evangélica, para se tornar um católico, adepto dessa seita, dessa falsa igreja. Tem acontecido também, tá? Pode passar, Lucas. Vou entrar no primeiro tópico: semântica enganosa. Quero lembrar a gente aqui porque é importante. Vamos lá. Semântica enganosa refere-se ao uso de linguagem ou representações que induzem ao erro, causam ilusões, né, ou transmite uma falsa impressão. Isso aqui nós estamos falando de palavras, gente, de comunicação, tá? Isso pode acontecer em diversos contextos, como em publicidade, onde o anúncio promete algo, né, que não entrega, ou em estatísticas. O IBGE trabalha muitas vezes em favor disso, de uma falsa, o G1, vários sites, eles trabalham para trazer uma falsa noção da realidade e da verdade, meus irmãos. Isso é inconcebível, nós temos que denunciar, tá? Estatísticas, né? Onde os gráficos e dados são apresentados de forma distorcida, de forma enganosa, tá? Em essência, é uma forma de comunicação que utiliza o significado das palavras de maneira capciosa, né? Para ludibriar o interlocutor, né? Exemplos de uma semântica enganosa: publicidade, um anúncio faz promessas falsas, né? Ou exagera em benefício de um produto para levar o consumidor ao erro. Qual o erro? O erro de consumir, de comprar, de ser enganado. E às vezes o produto nem entrega aquilo que de fato foi prometido. Então, é nesse aspecto, entendeu, que eu vejo uma semântica enganosa em todos os âmbitos da seita católica romana. Vou fazer uma pergunta simples aqui para os irmãos. Maria, ela pode salvar alguém? Os santos, eles podem interceder por nós? Então todos eles, os santos conforme eles, né, os foram canonizados, mortos já, eles podem interceder por nós? Podem atuar para interceder por nós junto a Deus, ou junto a Maria, ou junto a Jesus? Vocês estão entendendo? Tudo isso é um falso ensino, mas é uma semântica enganosa, tá? Então eu não vou continuar lendo aqui, porque isso aqui eu já vi com os irmãos numa outra oportunidade. Só quis lembrar para os irmãos por que a gente chama de semântica enganosa.
Porque ao chamar de igreja católica, apostólica, romana, nós estamos falando uma semântica enganosa, nós estamos falando algo inverossímil, inverídico, algo que não é real, tá, meus irmãos? Não é igreja, não conforme a Escritura, e não é apostólica, porque ele não segue a sã doutrina. Isso tudo foi visto, está no nosso canal, refutado pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, através do pastor Michael Scherer. Tem muitos vídeos, para quem quiser, a gente pode dar resposta a qualquer um, conforme a esperança que é em nós, das Escrituras, tá? Nós não vamos negociar isso, a gente não está aqui para ofender ninguém, embora as pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus, né? Ou até ofendendo a nós mesmos, a igreja, ofendendo a família, ofendendo ao Senhor Jesus, nosso amado, e a gente, né, tem que achar bom, né? Não é verdade? Tem que achar lindo, né? Nós zombam do Senhor, né? Mas nós não estamos aqui para fazer nenhuma falsa acusação, não cometer nenhuma semântica enganosa, né? Mas nós estamos aqui para cooperar com a verdade, não ir contra ela, como nós lemos no início do culto aqui, aliás, da administração. Então, Jesus disse, o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. João 14,6. Então não sou eu que estou dizendo, não é o Lucas, não é. Quem está dizendo isso é quem? É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, no Evangelho de João. E essa é a verdade absoluta. Nós não vamos trabalhar aqui com relativismo, com subjetivismo, ou com alguma espécie de platonismo filosófico, onde o que é verdade para ti não é verdade para mim, né? Como disse Aristóteles, Platão, não sei quem, entendeu? Não interessa. Jesus falou: eu sou a verdade. Então nós sabemos quem é a verdade. Então nós não podemos concordar com uma seita católica romana que acredita que Maria é imaculada, que foi refutado por nós também, e tantos outros exemplos aqui, tantos ensinamentos enganosos que eles ensinaram. Nós refutamos todos eles à luz da palavra, todos dentro do possível, né? E nossa intenção é apenas trazer à luz todas as coisas, tá? Então, como diz a Escritura, a gente leu: ai dos que torcem, que se chamam, né, o certo do errado, o mal de bem, o amargo de doce, né, o branco de preto, enfim, ai desses, que não sejamos nós a fazer isso, né? Então, pode passar, só um pouquinho. Então, qual é o objetivo, né? O objetivo não é apenas informar, o objetivo é enganar. Quando tem uma semântica enganosa, é exatamente o descaminho, e esse é o perigo, meus irmãos. Toda seita, ela tem um exclusivismo. Então, existe lá nos concílios, no catecismo dessa seita católica romana, que não são nossos irmãos, é bom sempre lembrar disso. Então nós não temos comunhão com eles, nenhuma, tá? Eles não são nossos irmãos em Cristo. Eles dizem que a Igreja Católica, somente a Igreja Católica salva. Ou seja, somente da Igreja Católica tu vai ser salvo. Isso é inconcebível, porque só existe um Salvador, só existe um nome onde há salvação, em qual nós temos que mencionar, que é o nome de Jesus, e nenhum outro há salvação. Entendeu? Pode passar. Por que nós temos chamado eles de seita? A gente tem sido acusado, inclusive nós temos sido chamados de seita, né? Porque nós levantamos essa bandeira contra as seitas à luz da palavra, né? Nós estamos denunciando, estamos refutando, estamos aqui à disposição para conversar com qualquer um de qualquer seita. Mas por que a gente classifica que o catolicismo romano é uma seita? Por quê? Vamos lá. Como é que a gente faz para identificar a seita católica romana? Para identificar uma seita, vamos usar um exemplo aqui, ó. As 4 operações matemáticas. Isso aqui nunca falha, entendeu? É uma boa dica. Observe como ela adiciona, né, livros ou autoridades à Bíblia. Ou seja, toda seita não vai ter a Bíblia, não vai ter o sol, a Escritura. Ou seja, não vai ter a Bíblia como regra de fé e prática. Toda seita vai ter a Bíblia mais alguma literatura, algum livro sagrado, alguma outra espécie de bíblica, ou livro inspirado, que é o que é pior, né? Vamos dar um exemplo aqui. Na própria seita católica nós temos
os livros apócrifos. Se tu pegar uma Bíblia católica, ela não tem 66 livros. Ela tem 73. Quase que eu esqueci. 73 livros. Ela acrescentou, né, 7 livros. É isso, né? Segundo eles, esses livros são apócrifos, chamados assim na história pela teologia. Eles não são inspirados. Eles não são da mesma qualidade, da luz qualificada que as Escrituras, que é a palavra de Deus, que não foi criada pelo homem, pela igreja, conforme eles pregam. Então, a gente identifica uma seita quando a seita apresenta a Bíblia, mais algum livro. Os adventistas têm também os escritos de Ellen Goldwright, né? Bom lembrar aqui. Os mormons têm o livro de Mormons. E assim por diante. Os muçulmanos têm o Alcorão. E assim, cada seita vai ter o seu livro sagrado. Então, eles não têm a suficiência, a autoridade das Escrituras, como a igreja do Senhor tem, né? Como o povo de Deus tem. Vamos lá. A seita ela vai adicionar então livros, né, equivalentes à Bíblia. Só que não, né? Não existe, né? Só que eles tentam, né? Ela subtrai, ela diminui a divindade de Jesus. Entendeu? Nesse aspecto. E onde é que entra aqui? Aqui tem dois enganos, tem uma semântica enganosa, porque tudo que eles falam sobre Jesus a priori está assim, tu lendo o texto está ok algumas vezes, mas eles não creem em Jesus de fato como eles falam. Eles diminuem Jesus. E eles fazem um malabarismo tremendo para colocar Maria como mãe de Deus, como a rainha dos céus, como o pastor Michael trouxe aqui recentemente. E a gente descobriu também através de uma heresia uma heresia que ela ficou mais famosa agora por causa de uns vídeos de um padre meio pentecostal ali, um padre meio fervoroso ali, né? Que ele diz que Maria é a esposa do Espírito Santo. Misericórdia, isso aí não. E não é só ele, tem mais gente falando isso aí. Pode procurar, é só vocês vão encontrar rapidinho aí. Artigos, gente, por favor. E essas distorções são semânticas, são enganos, são semânticas enganosas, tá? Não tem como a gente conferir isso à Escritura, não tem como sustentar isso pela verdade, pela luz da palavra de Deus, não tem como. Ainda mais sobre o Espírito Santo, sobre Maria. Maria foi uma mulher, ela, né, cumpriu o papel dela, mas ela foi uma mulher comum, foi esposa, foi mãe, igual que cada uma das mulheres que a gente conhece nesse aspecto. Foi bendita, né? A gente não pode também tirar essa qualidade, né, que o Senhor escolheu ela, mas não foi divinizada. Aí eles também agora querem dizer, eles não conseguem explicar, e é engraçado que todos eles, tu assiste vídeos, eu não sei explicar, não está na Bíblia, mas o importante é a gente saber que nós detemos autoridade, nós a igreja, não é a Bíblia. Fala muito bizarra essa, né? Que Maria foi assunta aos céus. Gente, não foi. Então encontra o corpo dela, tá, mas encontra o corpo de Pedro, de Paulo, não vai encontrar também. Foi muito injusto umas coisas bizarras, assim, sabe? Mas eu não estou falando isso de forma desrespeitosa, eu estou falando isso de forma incabível a um senso crítico, não tem como, gente. E não tem como conferir as escrituras que eles estão falando sobre ela, que ela é imaculada, não é. Pastor Michael, assistam os vídeos, vão no nosso canal, a refutação está totalmente bíblica, muitos textos. O pastor Michael falou 2 quintas-feiras sobre o assunto, foi isso, né? Foi 2 quintas-feiras, não, foi pelo menos umas 2h30, por baixo, foi desenrolado esse assunto sobre essas doutrinas sobre Maria, virgindade, né? a questão da Imaculada, enfim, Imaculada Conceição, né? Vamos lá. Então eles diminuem a divindade de Jesus. Quando? Quando eles querem aumentar uma divindade que não existe de Maria e dos santos, muito bem lembrado, e todos o panteão de deuses, de ídolos dele, gente. É um panteão vamos usar uma linguagem bem antiga aqui, né? Tem santo para tudo, né? Com todo respeito. Todos eles são intermediadores, assim, uma coisa muito assustadora, assim.
para a fé bíblica, né? Multiplica, né? Adiciona obras e rituais para a salvação. Veja que é uma ofensa direta à obra de Cristo. O pastor Michael trouxe lá em Hebreus a perfeita salvação, o único Salvador e salvação, Jesus Cristo, o Senhor. É uma ofensa, meus irmãos, querer acrescentar tanto as obras. Isso não é novo também, a gente não pode aqui também tripudiar em cima, especificamente dessa seita, porque isso também estava até na Escritura. Muitos acham, por que os apóstolos lá, por que alguns escritores receberam do próprio Espírito de Deus, digamos assim, uma certa refutação a isso? Porque alguém podia pensar, né, naquela época, que podia ser salvo por si mesmo, alguém podia se salvar por suas obras. Por isso que Paulo escreveu sobre isso, Pedro, João. Vocês estão entendendo? João, ele tem uma maneira diferente de falar. João vai falar assim, ó, aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas para te falar de si mesmo tem que falar das suas obras. Ele fala em João 8. É nesse sentido. Tiago vai falar de uma forma, Paulo vai falar de outra, e assim vai, meus irmãos. Pedro. Então, as obras, meus irmãos, não salvam, mas sim as boas obras de Deus. Nós somos salvos para vivê-las, para praticá-las na nossa piedade, na nossa obediência e fé, em fé. Amém? Nós vivemos as boas obras, mas nós temos uma consciência bíblica que elas não salvam. Então a gente não adiciona isso. A gente não adiciona nem as obras, e nem rituais, e nem um outro Salvador, que nesse caso não está aqui, não coloquei ali, mas eles adicionam Maria. E eles adicionam a própria igreja, a seita, né, católica romana, que pode salvar, né? Somente ela, inclusive, né? No texto deles, né, a gente pode olhar lá, somente a Igreja Católica detém, né, digamos que pode salvar. Se tu não tiver na Igreja Católica, tu não tem salvação. Isso é o exclusivismo, né? O famoso exclusivismo de todas as seitas, né? Todas elas têm isso, né? Não só nós aqui na Igreja Batista Brasa, não estou brincando. Mas tipo assim, né, é um exclusivismo que vai caracterizando as seitas, né? Vamos lá. Ela divide o quê? Ela divide a lealdade. Aqui poderia ser glória, tá, gente? Veneração entre Deus e a organização, a igreja, ó. Entre Deus e Maria, entre Deus e os santos, falando especificamente dessa seita católica romana. Eles dividem ou não? O pastor Michael provou para nós aqui as dulias, hiperdulia, tudo idolatria, é tudo a mesma noiva, gente, só muda o penteado. É idolatria, é um pecado de sedução, de feitiçaria que ele deixa o homem corrompido completamente. É o que diz lá em Romanos 1, a criatura adorando a criatura ao invés do Criador. Isso é Romanos 1, 25, se eu não me engano. Vamos dar uma conferida, vamos ler esse texto. Pois estes quem? Aqueles que o Senhor já entregou a sua própria reprovação mental, a sua disposição mental, né? A sua intenção do coração corrompido. Pois também Deus os entregou, obrigado Lucas, as concupiscências, os desejos, né, de seus corações. Lembram que o coração é desesperadamente corrupto, mais todas as coisas, enganoso e tal, né? E a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Ele está falando no contexto da impureza sexual ali, né? Tal, que aquilo que é inatural, que não é mais natural, é antinatural, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Pode ir, aí. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira. Ó, lembrando Isaías lá. Pervertendo, torcendo a verdade. Mudar a verdade de Deus em mentira, só que não, né? Aqui é uma, digamos assim, não é metáfora, é um exemplo que ele está dando. O que eles fizeram foi na vida deles, tá? Para eles fizeram isso, não de forma... Ninguém consegue cancelar a Escritura. Amém? Ninguém pode quebrar a Escritura, tá, gente? A honrarem e servirem mais a criatura, mais a Maria, mais ao Papa, que é hoje, né? O Papa tem tantos atributos, né? Representa Deus, a voz de Deus, o ex-cátedra, né? Sentou ali e falou, é inspirado, né? É lei para estes, né? Para esses sectários, né? Católicos romanos, então é bom lembrar, né? Ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém? Esse é Cristo. Esse é o Criador aqui, que aponta. O único Deus. É o Deus Criador, a Trindade. Tá, meus irmãos? Obrigado, Lucas. Vamos voltar ali. Vamos concluir aquela parte já.
Então eles vão adicionar a glória, né, a lealdade, né, seria a glória entre Deus e a instituição, entre Deus e o Papa, entre Deus e Maria, entre Deus e os santos todos, entre Deus e as idolatrias, é tudo isso aí, gente. E entre Deus e o mundo, viu? Porque pensa numa seita rica, poderosa, influente e que ama o mundo e coaduna e se uniu, por isso que é ecumênica. Ela está unida ao mundo maligno, meus irmãos. Ela tem, digamos assim, um apego a esse mundo incrível. Tá? Exatamente, questão totalmente financeira. Eu concordo, para mim é isso. E o amor ao dinheiro, já diz a Escritura, é a raiz de todos os males. Tá? Então é isso, meus irmãos, está ali. Ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, a gente disponibiliza para quem quiser. A gente consegue, até aqui nas ministrações sobre essa seita, né? Através do pastor Michael já ministrou, que a gente trouxe aqui no púlpito, a gente consegue ou não identificar uma seita na questão da Igreja Católica Apostólica Romana? Sim ou não? Os irmãos concordam? Então nós aqui, né, pastor Michael, nosso pastor aqui, essa igreja considera os católicos romanos uma seita, por tudo isso aqui que a gente está vendo. Nós temos vários vídeos trazendo de forma bem tranquila, honesta, bem tranquila mesmo, biblicamente, os pontos que a gente tem que divergem, que a gente não considera eles igreja, a gente não considera eles irmãos, e não consideramos eles não uma semântica enganosa, um engodo, um engano, de falsos mestres, de um outro evangelho maldito, entendeu? E de falsos irmãos, infelizmente, tá? Pode passar, Lucas. Aqui, rapidamente, nós falamos sobre o Vaticano, é um país soberano, né, tem influência. Eu não lembro de uma outra seita que tem um país, que tem um império, que tem um papa, né, literalmente, né, um rei soberano, tá? Eu já falei sobre isso aqui, então só para destacar, né, só isso aqui já mostra o luxo, a luxúria, a riqueza deles. Diz que as casas dos arcebispos, do Papa, diz que é uma coisa assim, ó, a casa do Papa diz que é o mármore do século XVI, das coisas mais caras que existe no mundo. O Vaticano é nessa pegada aí, tudo é ouro, tudo é prata, tudo, né? Pode passar, Lucas, vamos passar, né? Pode passar também. A influência católica romana no mundo. Meus irmãos, dificilmente a gente vai ter um lugar do mundo em que eles não tenham passado, ou que eles já não tenham dominado, ou que eles não tenham, de certa forma, escravizado ou doutrinado. É muito raro, pode ser que sim, ainda há algumas regiões que eles não fizeram seus prosélitos, lá, seu evangelismo, né? Criando seus sectários, mas eles são uma das seitas, das religiões com maior alcance do mundo, com certeza. Tá? A gente não pode negar isso, não somos negacionistas, tá? Então, nós já vimos isso aqui no outro encontro, por isso que eu estou passando rápido, pode passar. Eles têm uma influência na ONU, porque eles trabalham com intermediações interreligiosas, por causa do ecumenismo, né? Então eles lidam com autoridades globais, com ONGs, com instituições mais. Então não é só a ONU, tá? Eles vão trabalhar com a Unesco, que nós vamos passar ali, e com a Unicef, todas essas assim globais, mundiais, eles vão trabalhar e eles têm uma influência, porque eles atuam nessa agenda famosa que é a Agenda 2030, eles são um dos cabeças. Então eles estão por trás, gente, de muita coisa que acontece. Isso está muito longe de ser especulação ou teoria da conspiração. Isso não é o nosso estilo. A gente não tem por que falar isso. Se alguém pode negar, é só tu entrar nessas instituições que eu falei, tu vai ver um braço da... Sabe como é que é o braço dele, gente? Santa Sé. É tipo um escritório que intermedia diretamente do Papa. É chamada Santa Sé, agora que eu lembrei. Eu devo ter no material aqui, porque eu falo sobre isso aí. É uma organização que vai falar que é a tal da Santa Sé. Pode passar. Eles vão trabalhar na questão da paz mundial ali, né? Justiça social, em prol das minorias, das mudanças, que a Agenda 2030 é o grande mote deles, né? Pode passar. Na educação mundial, gente, fato é que eles também são desbravadores nessa questão de escolas, hospitais, creches, orfanatos. Eles são também, tá, gente? Não só eles, os protestantes também, tá, gente? As igrejas históricas, reformadas também, tá? Vamos falar aqui também, mas no caso dos católicos, eles têm muito esse alcance social, que é a teologia social, né? Eles têm esse braço
que pega o povo, né, a plebe, no caso assim, o povo que tem às vezes miséria e tudo, eles trabalham nesse ponto, assim, nessa dor, né? A gente falou sobre isso aqui, né? Eles sabem trabalhar a questão da dor das pessoas para angariar sectários, tá, gente? Então, vamos lá. Então, a questão da educação, isso aqui tudo eu já vi, tá, gente? Eu estou só passando porque a gente não gravou direito essa parte. Pode passar, Lucas. Eles vão ter um impacto na formação moral e ética em todos os 4 cantos do mundo, tá? A cosmovisão deles é uma cosmovisão totalmente distorcida, entendeu? Do que nós entendemos do solo escritura. Porque eles vão atribuir, digamos assim, o que eles creem a partir de uma tradição oral e do magistério deles, e também da Bíblia. Eles ainda dizem que também da Bíblia. Eu acho que eles usam a Bíblia mais como um pano de fundo, tá? Só aquilo que convém, né? Nesse caso, eles não têm o solo escritura, mas eles não têm aquilo que a gente chama também o tota. Por isso é o que convém. Eles não usam toda a escritura. É só umas partes ali, como toda seita vai manipular, né? Vai tentar usar a seu favor. Então a questão da educação, os irmãos já devem ter percebido isso naqueles grupos franciscanos, jesuítas, tem mais aí, salesiano. Os maristas também, eles têm muitos grupos que vão atuar diretamente na educação, igual os adventistas. Uma vez eu falei para os irmãos que eu vi o dano de uma escola adventista em jovens cristãos, eu vi. Não venha me dizer, não tem nada a ver, deixa estudar na escola adventista, vai vendo. Eu nunca vou botar um filho meu numa escola adventista. Sei que o MEC é doutrinador, aí é horrível, o sistema público brasileiro, não estou aqui. Mas, gente, eu vi o estrago que fez na vida de jovens a igreja adventista. Usando esse exemplo, então não é diferente para mim que a educação com essa cosmovisão, com essa doutrinação dessa seita, tá, católica. Pode passar. Agora, a Unesco, que eu tinha comentado, a influência da seita católica romana na Unesco é evidente na promoção da educação, né, para todos, com inclusão social, né? Então eles vão trabalhar, por exemplo, o Ministério da Educação do Brasil e a organização, né, das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, com a Unesco. Então eles lançaram uma coleção, gente, olha só, Católicos Radicais no Brasil, onde a educação base, a MIB, né, o seu desenvolvimento é desde a segunda metade de 1966. Eles estão há muito tempo, de certa forma, moldando as gerações, as mentes, os jovens, doutrinando eles. Não é pouco, meus irmãos. É uma consciência totalmente distorcida da realidade e da verdade. Entendeu? E eles atuam diretamente através dessas como é que eu vou chamar? Dessas organizações mundiais, né, globais, como a Unesco, Unicef, ONU. Eles estão lá juntinho no poder mundial, entendeu? Isso não é especulação, é só conferir, vocês vão ver lá um braço católico, como eu disse, tá? O Papa, ele é uma autoridade mundial. Sim ou não? Quantos que entendem assim? Vocês já repararam isso? Ele é uma espécie de anticristo, sim, para nós, que somos cristãos bíblicos, né, que somos protestantes. A gente entende ele como assim, não como o anticristo, mas sim um dos, né, daquele espírito dos anticristos, tá? O pastor Mike explicou. Pode passar, Lucas. Isso aqui eu vi também, eu trouxe os textos, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas eles têm o misticismo no meio católico. Depois eu vou mostrar uma provinha só disso. Pode passar. Eles têm o ecumenismo, é uma seita mística, né, que tem o misticismo. Ecumênica, tem o ecumenismo. Pode passar. Aqui eu mostrei, né, as características, né, que eles atuam. O que é o ecumenismo, né? É a mistura de crenças, é tipo um sincretismo, mas ele trabalha na base do respeito, né? O cara está ali assim com todo amor e carinho, ofendendo o teu Deus, o teu Senhor, a tua vida, e tu está ali, né? Assim, né? Amém. Graça e paz. Não estou brincando, né? Tipo assim, está ali ofendendo o Senhor, né? Dizendo que há outros salvadores, que há uma salvadora, que é a mãe dele, e tu está ali concordando, né? Sentando na mesma mesa com os ímpios, com os pecadores, nesse caso, né? Há quem diga que Jesus fez isso, né? Jesus não se deixou contaminar nem se influenciar por nenhum pecador. Então Jesus não fez isso. Jesus era irrepreensível, era santo, nunca falou uma coisa que não era para falar, engano, dolo, nunca pecou. Sim, ele sentou com pecadores, não estou negando isso, mas
comparar o seu Jesus com o ecumenismo, não, gente, não. Jesus não era ecumênico, por favor, né? Isso é uma heresia. Pode passar. Nem é comunista. Jesus não era comunista. Vocês vão encontrar livros dizendo que Jesus era comunista e que o Evangelho apoia o comunismo. Mentira, não era, tá? O catolicismo e o sincretismo, isso aqui é uma das coisas piores que ele tem. Porque por trás da maioria das seitas, tu vai lá no baixo espiritismo, tu pergunta, tu vai conversando com a pessoa, daqui a pouco ela fala assim, mas eu sou de berço católico, eu sou católico ainda. Eles falam isso. Eu, como motorista de aplicativo, eu já atendi pessoas que eu ouvi, o cara fala, não, toda quinta-feira eu bato lá o tambor, né, mas domingo eu estou na missa. Não, é isso mesmo. Domingo eu vou na missa. Então esse sincretismo, essa mistura e essa prática de crenças, né, de seitas, né, de religiões, né? Pode passar. Isso aqui tudo a gente já viu, tá? Isso aqui ainda não. O Rio Grande do Sul, né, o catolicismo no Rio Grande do Sul, é bom a gente entender. Com certeza, o Rio Grande do Sul é um dos estados dos 27 do Brasil, tá? Mais católico do Brasil, um dos. Isso é certo, meus irmãos. A influência aqui, ela é maior que no mundo inteiro. Guardadas as devidas proporções, tá, gente? Ainda que o Rio Grande do Sul tenha um país com um tamanho continental, mas eu quis dizer assim, o percentual é muito alto, meus irmãos. Quer ver um detalhe? Nós temos no Rio Grande do Sul uma das cidades mais católicas do mundo. Cidades mais católicas. As cidades com maior percentual de católicos estão localizadas no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul, como Montauri, cidade católica do Rio Grande do Sul, é mais católica do Brasil. Lidera o ranking brasileiro de cidade católica. Isso que é fechadinha. Quem já ouviu falar aqui que no Rio Grande do Sul tem cidades que não tem nenhuma igreja evangélica, que dizem que não chegou o evangelho assim de fato? Quem já ouviu falar isso aqui no Rio Grande do Sul? Eu já ouvi. E eu concordo com isso, viu? É possível sim, não é uma coisa de se estranhar, não. Nós temos no Rio Grande do Sul povos não alcançados ainda. E tem gente que vai lá para a África. Tudo bem, vão para a África, mas, né, vai para te ver. Tem também, tá? Tem trabalho em todo lugar, né? Tem missão, amém? Então aqui nós temos no contexto, o Rio Grande do Sul possui uma forte tradição, né, da seita católica romana, sendo o estado com mais cidades católicas do Brasil, que eu esqueci de falar. Então ele tem o maior número de cidades católicas. Veja bem, irmãos, para classificar uma cidade católica tem algumas questões, tá? Vocês sabem aquelas cidades que ela gira em torno de um eixo, e normalmente nesse caso é uma igreja, um prédio da igreja católica? Sim ou não? Vocês conhecem? A gente tem isso aqui em Capão, nós vamos falar de Capão depois. Nós temos aqui em Capão um bairro que gira em torno de uma igreja católica, de um prédio católico, sim ou não? Vocês estão entendendo? Então é nesse aspecto. Então, para te classificar uma cidade católica tem alguns critérios, né? Então não é. O Rio Grande do Sul tem muitas. O Rio Grande do Sul é o estado mais católico do Brasil. É o segundo. Só perde pro Piauí. Perde pro Piauí. Então vamos lá, ó. Está entre as. Não, pode voltar. Aí, Rio Grande do Sul, tá. Sendo o estado com mais cidades católicas do Brasil. Como Montaria, no entanto, a região tem apresentado a queda na proporção de fiéis, passando de 76 em 2000 para 60 em 2022, de acordo com o IBGE. A presença, né? Aqui, ele não está falando que o Rio Grande do Sul seria o estado, acho que mas na minha fala, talvez, ali, né? Não chegou a falar isso. Só falando que é um dos. É um dos, né? Eu não estava corrigindo nada, eu estava afirmando. E o Piauí é mais católico dos estados, no caso. Seria o estado mais católico do Brasil, né? E tem bastante informação aqui, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu sempre trago para ver fonte. Isso aqui é uma fonte que eu tenho aqui, a fonte, tá? Eu posso passar para quem quiser, inclusive para quem nos assiste, tá à disposição de todos, todo o nosso material, tá? Vamos passar, Lucas. Ó, falando de Capão, como eu disse para você, nós temos uma diversidade. Ó, ele vai falar de igrejas evangélicas, de comunidades, né? Ele não diz que Capão seria uma cidade católica, mas ele fala da força do catolicismo em Capão, porque eu até acredito que Capão é uma cidade muito ecumênica, muito sincrética, tá? Essa é a minha opinião. O misticismo aqui rola solto, tá? Eu não entendo que ela é católica, também não entendo que ela é protestante, evangélica, né?
E não entendo que ela é espírita, não entendo que ela é uma salada de fruta. Assim, trocando em miúdos. É incrível o que tem aqui. Tanto que a gente vê até irmãos fazendo yoga. Tudo. Capão é uma cidade ecumênica, sobretudo. Eu já sabia dessa questão, não de Capão, eu digo assim, de que o ecumenismo, pasmem, irmãos, tem pessoas que acreditam que o ecumenismo é de Deus, tá? Vocês vão encontrar cristãos sinceros, tá? Que vocês vão falar, olha, o ecumenismo não é de Deus. E a pessoa vai dizer, como assim? Deus é um Deus de união. A igreja é una. É uma fala bem católica, né? Então, eles pregam isso há muito tempo. A grande liderança ecumênica do mundo é o catolicismo. Na figura do Papa, ele consegue fazer as intermediações entre todos os povos, línguas, ele consegue, gente. Ele é uma espécie de, de anticristo que atua, assim, unindo aquilo que é impossível de unir. Nisso é interessante, tá? Pode passar, Lucas. Aí, isso aqui, irmãos, eu queria mostrar para vocês um exemplo do catolicismo em Capão como influência religiosa de uma seita sincrética, mística e ecumênica. Eu dei esse exemplo, até eu mostrei para os irmãos, eu queria falar sobre Iemanjá. Esse termo foi cunhado é do baixo espiritismo hoje em dia, né? Do candomblé. Eu não vou saber exatamente assim, se é quimbanda, umbanda, não sei. Me desculpe, mas veja bem. Olha o que acontece, tá? Iemanjá, ela é reconhecida, ela é uma divindade nas religiões, né, nas religiões afro-brasileiras, tá? E ela teria, digamos assim, o papel, né, de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Então é nesse sentido. Então, onde é que está aqui o misticismo, o sincretismo? Que da mesma forma que Maria seria para os católicos, Iemanjá seria para os umbandistas. Esse é o sentido, entendeu? Realmente não é a mesma pessoa, mas o exemplo, o padrão dessa seita é seguido por outras seitas menores. Porque se tu olhar o censo no IBGE, o espiritismo, gente, ele é bem pequenininho. Comparado ao catolicismo e ao protestantismo, os evangélicos do Brasil, é muita diferença. Então ela acaba sendo, o catolicismo, gente, ele não é só um padrão para seitas menores, ele é um padrão para países inteiros, vocês sabiam disso? Para instituições, pasmem, igrejas evangélicas sofrem a influência da organização católica. Apóstolos modernos, profetas modernos, não são os papas atuais da igreja neopentecostal, da igreja... Nós temos igrejas reformadas que são, tipo assim, semelhantes à igreja católica. Tem igrejas reformadas, meus irmãos, que é aquele culto mórbido, assim, aquele culto assim que a solenidade ali em demasia não é uma solenidade sã, é uma coisa meio católica, assim, romana, um aspecto assim que é uma coisa morta. Lembra que a palavra de Deus, veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, eles têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não. Torne-se semelhantes a eles os idólatras, esses que creem neles. Então não há vida, meus irmãos. É um engano, infelizmente. Pode passar, Lucas. Isso aqui era um exemplo que eu ia dar, ditados populares. Santo de casa não faz milagre. Esse é famosão, né? Quem nunca ouviu, né? Santo de casa não faz milagre. Quem tem padrinho não morre pagão. Esse aí eu não conhecia muito bem, mas diz que é bem... Cada um com o seu santo. Não é santo, mas faz milagre. Deus escreve certo por linhas tortas. Mais perdido que alma penada. Pagar promessa, né? Nem que abacatuça. Esse aqui eu não sabia, tá, gente? Esse eu não sabia. Nem que abacatuça. Olha só, a forma antiga católica. Nem São Pedro mande chover canivetes, né? Isso aqui eu peguei de um site... dar uma de santo e ir para o belelé, dar uma de santo e ir para o
Beleléu também diz que é um estado... eu não tenho explicação porque eu não conheço também, tá, gente? Pode passar, Lucas, tem mais? Casa onde não reza o terço, o demônio faz o endereço. Quando São José dorme, o mundo não anda. Missa rezada é missa assistida. São Pedro fechou o tempo. Promessa feita, Aparecida, promessa cumprida. Santa que muito promete, milagre não faz. Mais perdido que alma de herege no dia de São Bartolomeu. São Longuinho, se eu achar, dou 3 pulinhos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, só se for com São Jorge. Isso aí eu também não conheci o início ali, né? Fé em Deus e pé na tábua, que São Cristóvão protege. Nem todo santo ajuda se você não se mexer. Eu não quero ser desrespeitoso, mas são ditados, meus irmãos, que eles não concordam com a Escritura, com a verdade. E nós não podemos ir contra a verdade. A gente pode achar engraçado, a gente pode até respeitar em certo âmbito, porque a gente conhece muitos católicos, sim ou não? Nossa família, pais, mães, filhos, filhos não, digo os avós, familiares. A gente vive no meio católico. E a gente vai ouvir essas coisas. Só que a gente tem que entender que isso é uma influência, está no subconsciente coletivo deles. Foram criados dessa forma, com uma cosmovisão errada, né? Isso não é uma fé bíblica, então foram criados no erro, no engano, infelizmente, tá? Então não quero ser de forma nenhuma desrespeitoso com ninguém. Estou apenas aqui mostrando, né? Nós também temos, nós evangélicos, evangeliquinhos, né? Nossa evangeliqueza, a gente também tem. Então a gente acaba também tendo uma influência católica. Tem aquela também, quando esmola demais, até o santo desconfia. Uhum. Esqueci dessa. E a expressão clássica, né? Minha nossa. Minha nossa. Isso aí a gente falou. Fish. Fish. Agora tá muito carioca e é Itmania. Ó, quer ver uma coisa, gente? Eu nunca fui católico assim, né? Eu sou assim, na minha família tem católicos por parte dos avós e tal, mas eu não cheguei a ser, tá? Então eu nunca fui numa missa, nunca entrei numa igreja católica, num prédio, né? Nunca participei de nada assim deles, ok? E eu já falei, minha nossa, muitas vezes. Por causa que Como é que vocês entenderam? Eu fui influenciado. É esse o aspecto. É isso que eu quero mostrar aqui. Existe uma influência no inconsciente coletivo que nós estamos absorvendo e aprendendo coisas que não são saudáveis, gente. São de uma seita. Uma seita com heresias de perdição. Tá? São ditados, mas muitos ditados aqui até podem incorrer em perdição. Tem alguns até mais danosos, assim, entendeu? Não esses aqui que eu li, esses aqui que eu li acho que são um pouquinho mais leves, assim, né? Cotidiano. Eu já ouvi bastante, mas não especificamente esse que eu trouxe, esse diferente. Isso aqui é usado mais no norte. Isso que eu consegui. Pode passar, Lucas. Vamos passar para outra, né? Então, assim, ó, nós vamos falar aqui o ponto de influência que a gente pode identificar, irmãos, tá? No nosso meio, em formas gerais, e na sociedade, tá? Mas mais no meio protestante. Água abençoada, tá? A gente tem o óleo ungido. É uma influência católica, gente. É similar. Lógico, a gente não pode desconsiderar que a Escritura fala da unção com óleo. Eu também não quero parecer... Eu falei, mas tem também essa intenção em alguns crentes vão usar o óleo ungido, buscam lá em Israel, da oliveira de Israel, não sei o que lá, para atribuir poder, né? Mandinga, enfim, crendices, tá? Nós temos também a chamar púlpito de altar, né? Vamos profanar o altar, criar um altar, né? A igreja metodista, algumas igrejas neopentecostais, vários lugares da igreja luterana tem altares, gente. Sabe o que é altar? É aquele lugarzinho que tem velhinha, que tem isso. Igrejas históricas, e também igrejas pentecostais também, algumas. Às vezes eu já entrei lá em Porto Alegre, numa igreja que tu tinha que passar por um corredor, e os irmãos, os crentes, né, com aquela bandeira de Israel, tu tinha que passar por baixo, assim, ó.
E até tu tomava uns lenços assim, ungido. Sério, gente, tô falando sério. Lá na Sertório, vou só falar isso. Na Sertório, em Porto Alegre. E às vezes jogavam óleo ungido assim. Quando eu tava com a camisa assim com óleo. Eu já vi isso aí em igrejas pentecostais, gente, neopentecostal. Tá, então não é para tiver influência. Porque são mais antigos nesse aspecto, tá? Chamar púlpito de altar, exatamente, esses altarzinhos, né? Eu fui. Esse eu não vou falar de novo, mas eu comentei com os irmãos do lugar que eu fui aqui, de um pastor conhecido nosso, que ele convidou a gente. Cheguei lá, tinha um altar, né? Eu falei, opa, a gente sabe, a gente identifica, né? Eu vi direitinho, né? A gente foi, era um retiro lá e tal, estavam lá os amigos, os irmãos, eu olhei assim, tinha um altar assim. E eu falei, bah, então a gente, teto de vidro, né? Nesse caso, né? A gente também tem que olhar para nós, né? E nos arrepender, né? Ver o pastor como sacerdote, né? Um mediador, né? Isso aqui é clássico. Entendeu? Isso aqui é clássico. Ah, Deus só vai me perdoar se eu confessar o pecado para o pastor. Deus só vai me curar se eu for domingo de noite lá e pegar uma oração bem fervorosa lá na frente. Com imposição de mãos e óleo. Uma oração forte. Vou esperar na fila, vou ser o último da fila, que daí é para dar mais poder, assim, né? Isso aqui tem, gente. Nós, Igreja Batista Brasa Capão, da Canoa, criamos no sacerdócio universal, onde Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e nós, cada um de nós também, temos um acesso ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Amém? Só para deixar aqui bem claro, né? Para ninguém também ficar achando que nós somos desses, nós não somos desses. Se alguém tem o pastor Maico, aí o problema é com Deus e com o pastor Maico, porque ele não gosta. Tá? Batismo de crianças, tá, gente? Isso aqui nós temos no meio reformado. É a igreja reformada, né? Que é toda cheia de pompa, teologia reformada, não sei o que, Calvino, e não é assim? Batizam crianças também. Não vou ser desonesto, tá? Não como um sacramento, com meios de salvação, porque não pode atribuir isso. Mas os católicos, sim. Eles têm. Os luteranos é sacramento. Os luteranos é sacramento, perdão. Então, vou falar, os luteranos é sacramento. Luterano, tá? Então, assim, existem igrejas reformadas históricas, gente, que têm esse entendimento antibíblico. Eles não têm esse entendimento de sacramento. Sacramento é sacralizar, é pegar, por exemplo, o batismo nas águas e dizer que uma pessoa pode ser salva por causa do batismo nas águas. Então, os presbiterianos não fazem isso, mas eles têm o pé do batismo, que é o batismo de criança. Eles têm. Assim, ó, vou falar, não tenho medo de falar. A igreja mais parecida com a igreja católica, de fato, no mundo, é a igreja presbiteriana. Vou só deixar aqui isso aí. Eles são católicos mansos, de certa forma, tá? Mas a gente respeita, são irmãos, não tem problema nenhum, mas eles são muito parecidos com católicos em muita coisa. Eles gostam de concílio, catecismo e tudo mais, tudo para, digamos assim, meio que ancorado, né, no linear da história. Parece que eles, né, de alguma forma eles têm essa associação. É um pouco difícil de entender, mas eles são irmãos, tá, gente? Vou deixar claro aqui, os presbiterianos são nossos irmãos. Eles são um gelo, assim, são frios que dói, mas são nossos irmãos, tá? Feriados nacionais. O pastor Michael trouxe aqui, né? Uma grande parte, muito boa administração. É uma baita influência nacional e mundial, meus irmãos. Meus irmãos, qual a seita que vocês conhecem que consegue parar um país? Pode falar aí uma aí. Não, deve ter. De repente lá num país muçulmano, lá eles devem ter um feriado lá. Mas igual a igreja católica? Não tem. Não, igual a igreja católica não tem. O que eles instituíram de feriados, que são assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, por exemplo, ter um dia para parar tudo, assim, isso demanda poder, influência ou não? Sim ou não? Vocês estão entendendo de quem a gente está falando, gente? Eles têm muita influência. O país é um país laico, o Brasil. Vai vendo. Semântica enganosa. Tá? Feriados nacionais, a gente tem tudo isso, a gente tem ali, né, pastor? A gente refutou
Comer peixe na sexta-feira santa. Gente, isso aí é muito católico. Romano. Mas é bom um churrasquinho, um porquinho. Esse... Lá em casa eu sou o único que come presunto. Presunto. Tamo junto. Entendeu? Com todo respeito, mas, gente, sacralizar, né? Um feriado. Não precisa, né? Por isso que a gente não consegue comungar, né? Não consegue ter comunhão. Não dá, gente, não dá. Sabe? Como é que eu vou deixar de comer um churrasco? Né? Peixe. Eu gosto de peixe também, né? Não tem problema. Festa junina, Natal, né? Festas pagãs, né? Fazer a sexta-feira santa. Exatamente, boa. E tu sabia, o pastor Marco estava explicando, o calendário não respeita essa cronologia de sexta, domingo, sabia? Nem seria isso. Até isso foi subvertido, né? Festa junina, Natal, né? O Natal eu gosto, gente, mas digamos assim, eu gosto do feriado, tudo assim, né? Mas eu acho legal assim, toda a família botar aquele pijama da mesma cor, não é legal? Por favor. Tem que aproveitar o feriadão, né? Festa junina eu não gosto. Não, sério mesmo, festa junina eu nunca gostei, mas, né? Tem igrejas que fazem festas juninas para alegrar os membros, para trazer algum tipo de comunhão entre os membros, e aí é estranho isso, né? Páscoa no domingo, isso aqui que eu falei, o pastor Maico explicou, também, que nem essa Sexta Santa que a Emanuela falou, a mesma coisa, Páscoa no domingo. Por que domingo? Entendeu? O calendário não fecharia dessa forma. Então, isso é bem católico, quero dizer, isso é não seria uma imposição, mas é uma influência. É uma tradição, que ela, de certa forma, ela é imposta, né? Porque daí nós doutrinamos, né? Pelas escolas, pelas igrejas. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Entenderam o ponto aqui? Então, vira uma tradição, vira uma cultura. Né? Então, descompromissos com a leitura bíblica. Isso aqui é muito importante. Vocês sabiam que até Lutero, meus irmãos, as pessoas não tinham assim o acesso legal, direito à escritura? Quantos sabiam aqui? Viu como a gente tem que agradecer a Deus por esse irmão? Deus deu coragem, ele foi valente, foi desbravador. Ele quis que todos tivessem acesso à escritura. Olha que precioso isso, irmãos. Glória a Deus pela vida de Lutero. Que o Senhor usou ele, seu Espírito usou ele, nosso irmão, para que todo mundo tivesse acesso, gente. Se não fosse ele, talvez a gente já está até hoje ouvindo missa em latim e sem a Bíblia na mão, tendo que confiar em homens. Poucos que pudessem ler e ainda podiam até nos enganar. Porque a gente não ia poder ser que nem os bereanos, sim ou não? Né? A gente não ia poder ser que nem os bereanos. O que os bereanos faziam? Os nobres bereanos, elogiados por Paulo. Ele ficou impressionado. Enquanto eu expunha, né, eu compartilhava, eu pregava para eles as escrituras, eles conferiam tudo o que eu falava. Isso era impossível nessa seita católica romana. Na verdade, gente, tu querer conferir o que eles estão falando é uma ofensa para eles. Sabia? Eles não admitem que tu queira crivar pela escritura o que eles falam, sabia? Por isso que eles não aceitam debates. A maioria não aceita. Raríssimo um católico que queira debater, a maioria nega. Porque se tu vai com só... ele é só a escritura? Eu não sou, então... Eu tenho a tradição oral, eu tenho o magistério, eu criei a Bíblia, então... Ele tem que respeitar a minha autoridade, da Santa Igreja, da UNA. Então já começa assim, daí ele não vai querer debater, entendeu? Porque não é na escritura daí. Ele não consegue comprovar na escritura, né? Então por isso que eles não apoiam a leitura. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui tem ou não uma influência na igreja pentecostal? Não, tem. Eu fui vítima disso. Uma época, né? Oi? A letra mata e Jesus não mandou ler toda a Bíblia. Eu fui ensinado assim. Mas eu nunca obedeci, eu era rebelde nisso aí. Que eu sempre li. Nunca conseguia, eu ficava lendo, eu acabei lendo. Me perdoe, né? Tipo, eu lia. Nunca deixei de ler. Mas eu ouvia, eu tive homens que não vou falar aqui para não expor, mas não, Jesus não mandou ler toda a Bíblia, a letra mata, tudo, não mandou estudar teologia, não mandou não sei o que, tudo assim.
Por anos eu fui assim, ó. Digamos assim, eu fui manipulado a não ter, mas eu sempre que eu podia, eu transgredia o ensino, sempre. Nesse aspecto. O Senhor me preservou nisso. Donos da igreja, também tem influência? Tem também. Tu vai conhecer pastores até piores que certos católicos, que querem ser donos da igreja, líderes de igrejas neopentecostais, que eles literalmente são coronéis, ditadores, infelizmente, tá, irmãos? Igrejas neopentecostais, protestantes de forma geral, também tem pontos de influência? Tem, meus irmãos, tem. A vestimenta, né? Vocês nunca viram pastores vestidos tipo padres? Vocês sabem por quê? Porque se um pastor ele bota uma roupa diferenciada, ele tem que ser honrado e respeitado. Aquilo denota que ele é uma autoridade eclesiástica. Então ele tem que ser honrado, tem que ser obedecido. Ele é visto como de uma forma sutil e superior. Mas nós não esqueçamos de um detalhe: não que a igreja do Senhor não tenha suas autoridades. Nós vamos confundir aqui as coisas. A igreja do Senhor bíblica, ela tem ou não as suas autoridades? Tem. Eu não estou falando sobre isso hoje. Eu estou apenas dizendo que nesse sentido nós vamos ter pastores que vão se vestir para serem empoderados pela sua indumenta, pela sua vestimenta, serem diferenciados, serem honrados e respeitados e obedecidos. Entenderam agora? Igual aquele clerical, entenderam? É isso, irmãos. Que estão copiando quem? Como eu de quem? Seita católica romana. O resquício do clero e os leigos, né? É o resquício do clero e dos leigos, que aí vai implicar na própria escritura, porque daí só eles tinham a Bíblia em latim. Igual a gente comentou recém. Os leigos não podiam. Não podiam nem ler, nem sabiam ler. Porque uma das coisas que aconteceu na época de Lutero é que ele conseguiu na prensa de Gutenberg lá as impressões, mas aí as pessoas não sabiam ler. Aí tiveram que ensinar o povo a ler, porque eles não sabiam ler. Muito bom. Que bom que o seu Gilmar não deixou passar essa. O judaizante, o judaísmo, exatamente. Que é até mais antigo, né? É uma seita mais antiga que a católica, né? Mas um belo exemplo, né? Que eu nem pensei. Obrigado. O pastor usando kippá, usando, né, ali o chale, aquele, não sei, o manto. É igual, gente. É uma espécie de sacerdote, não é verdade? A gente falou recém ali, né? Então nós não somos esse tipo, nós não temos essa fé senão a fé bíblica. Então nós não precisamos dessa indumentária, né? Para atribuir poder a alguém. Não ser diligente no trabalho, o amor pelo ócio. O pastor Michael lembrou disso, né? Muitos deles, e não só eles, várias seitas, irmãos, eles vão ter a questão do amor pelo ócio. Eles não vão querer mais produzir nada, não vão querer mais trabalhar, não vão querer mais... A Bíblia é bem clara: quem não trabalha, que não coma. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amém? Né? Então, assim, muitos textos vão falar sobre a diligência, né, de cada um, né? A labuta, né? Inclusive dos próprios irmãos que às vezes vão trabalhar na obra de Deus integralmente como ofício, né? Aqueles que ensinam, que se dedicam, se esforçam para ensinar a palavra, para pastorear e tal, esses sejam dignos de dupla honra, de duplo soldo. Por quê? Jesus, o Senhor, falou: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. No mundo, na sociedade, na cultura. Então os católicos trouxeram uma questão que virou cultural. Não é necessariamente questão doutrinária. Mas por influência deles. Justamente por não cumprir, por assim, ó, na Idade Média, eles colocavam o lucro como algo pecaminoso. Por isso que eles iam para os monastérios, viravam monges e abdicavam de tudo, de casar, de trabalhar, de ter relação com o mundo exterior, porque eles achavam que aquilo podia fazer ali a questão monástica, né? Assim, o monastério, eles podiam ser mais santos, mais puros, mais superiores, entendeu? Menos pecadores, se autopurificar, e ali eles se autoflagelavam até mesmo. A questão de
vê o trabalho como maldição. É uma coisa que tem mais... Que é o entendimento errado de Gênesis. Exatamente. Você vê, né? O protestante, ele vê o trabalho como algo, um dom de Deus. Um dom de Deus. Né? Efésios 6, Colossenses 3. Então, é uma perspectiva sobre o trabalho ruim. Que nós, para te ver, ó, a interpretação em relação a essa questão do ócio, que o pastor Michael está falando, a interpretação de Gênesis 3, ela é imprescindível para isso. O trabalho começa após a queda ou já existia antes? Já existia antes, dado por Deus. Então não tinha ócio. Então, para te ver, quando tu interpreta no início errado, tu vai ter toda a tua... Então, o entendimento errado traz uma fé errada e uma operação dessa fé totalmente equivocada, com consequências, né, que é exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Se vocês têm no meio de vocês pessoas, né, que se aproveitam, né, que não trabalham, mas são peso para os irmãos, homens que vão lá e se escoram em viúvas, né, ele vai falando no contexto ali, né, ele vai dizer, ó, quem não trabalha, não come. Então, ou seja, corrijam, né, trabalhem com esses, tipo assim, né, corrijam, né. Pode passar, Lucas. Fontes de influência, só que eu quis citar. A agenda que eu falei, ó, a Santa Sé, que eu tinha comentado com vocês que é esse órgão, né, ela reconhece a Agenda 2030 da ONU, né, que ela é uma agenda global que vai trabalhar com todas as instituições globais, que eu já tinha mencionado, e outras mais, viu? Talvez Médicos Sem Fronteira, tem mais outras aí, globais, mundiais, tá, gente? Como um importante sinal de esperança, tá? Uma semântica enganosa. Defende o desenvolvimento sustentável, que deve ser orientado pela dignidade humana, pelo bem comum. É um discurso, né? Uma retórica bonita, né? Criteriosamente, recalibrado para não ceder a agendas ideológicas, tá? Igualdade de gênero, saúde, ó, tá por trás, ó. Sem considerar valores humanos essenciais, por meio da encíclica do Laudato Si, tá? O Papa Francisco propôs uma ecologia integral que promove a proteção da casa comum, estabelece uma ponte entre as preocupações ambientais da Agenda 2050. Essa Agenda 2050, ela não é exatamente um registro correto, porque era até 2015, daí no Rio de Janeiro eles se reorganizaram e estabeleceram até 2030. Mas tem os que dizem que existe uma Agenda 2050. Tu não acha muita coisa sobre ela. Daí seria trabalhar em favor das minorias e de todas as transformações possíveis mundiais, tá, gente? A doutrina social da igreja é sobre isso. Em suas intervenções nas Nações Unidas, representantes do Vaticano enfatizam que políticas de saúde, educação, igualdade devem estar centradas na pessoa e não em modelos abstratos e tecnocráticos, né? Perdão. É um texto assim que ele não resume exatamente. O que eu quero dizer sobre essa Agenda 2030, gente, é um engodo. Ela é ideológica, ela quer trabalhar a inclusão das ideologias. Ela quer trabalhar a favor das minorias que se opõem àquilo que sempre foi. Se opõem à família, que é uma instituição de Deus, se opõem ao casamento, que é uma instituição de Deus, à criação dos seus filhos, atribuir poder ao Estado. Entendeu? A própria Igreja Católica, Constantino, gente. Alguém acredita que os credos, lá com todo respeito, eu posso ser até atacado por isso, até por amigos, com todo respeito, o Estado pautando tudo que a igreja seria, ela representaria, daí aparece o credo. Vocês não acham isso meio estranho? Vocês entendem? Lógico que tinha homens ali que Deus preservou. Tinha grandes homens ali, assim, que Deus usou na própria teologia, que foram preservados a fé bíblica. Mas aquilo ali, meus irmãos, foi um baita desvio que acabou desencaminhando os católicos. Os católicos romanos, gente, eles também foram vítimas de Constantino, de certa forma. Quem era Constantino? Era o imperador, é o Estado, vocês entendem? Então aqui a igreja depende do Estado. Nessa minha fala aqui. Isso foi um dos grandes erros deles, por isso que eles se desencaminharam. Lá no início dessa série, que a gente começou para refutar a seita católica romana, a gente mostrou, quem lembra aqui, nós tínhamos aqui uma figura que mostrava a história
das heresias, da história, quando surgiu o catolicismo, o desvio, a queda, vocês lembram? A gente tem isso. Na verdade, está na internet, qualquer um pode ver. Aquela linha que era uma branca e tinha um desvio, né? A queda deles, né? Exatamente quando aparece o império, onde eles confiam no Estado. E eu sempre desconfiei, meus irmãos, eu tenho muitos amigos, pastores, igrejas, amigas que eu amo, que eu gosto, igrejas locais. Aqui mesmo na região eu tenho dificuldade com os pastores, por quê? Porque eles têm uma relação com o Estado. E eu não concordo com isso. Nós mesmos temos um amigo em comum, um pastor, que você sabe que ele está totalmente envolvido com o Estado atualmente, lá em Porto Alegre. Ele depende do Estado. O Estado banca o que ele faz. Por favor, gente. Isso já foi cometido. E eles não estão aqui para influenciar a ONU, a Unesco, a Unicef, as instituições globais mundiais, simplesmente. Eles estão aqui porque eles querem que todo mundo dependa de um único governo. E isso não é especulação. Isso é realidade. Eles trabalham por isso. No fim das contas, por isso que o Papa é uma autoridade mundial. Para eles, né? É nesse aspecto, porque ele tem um poder soberano no aspecto assim democrático. Tá? Pode passar. Agora a gente já vai caminhar. Eu já falei sobre a influência dos católicos romanos sobre a igreja neopentecostal, então não vou. Até aqui tem uma questão da autoridade apostólica atual, né? São os novos papas, né? O apóstolo moderno, gente, apóstolo bom é apóstolo morto. Os que estão na Bíblia, tá? A frase não é minha, mas eu vou falar aqui. Não existe apóstolo atualmente, tá? Não existe. Biblicamente, com os critérios ali, com toda aquela grade curricular, todas as recomendações, não existe apóstolo. Esses apóstolos modernos aí, eles querem poder. É político, gente. É influência. E qual é o modelo deles? Vocês lembram que eu falei de Iemanjá, do baixo espiritismo, que tinha uma influência dessa seita maior? Qual é a diferença na igreja neopentecostal que tem apóstolo? Qual é a diferença? A influência católica. Papado, papismo. O homem representando e sendo a autoridade de Deus. Mais que a própria Escritura. No evangeliquez, a gente ouve ou não, sim ou não? Ah, o pastor disse. Aí parece assim, né? Que o pastor disse, Deus falou, né? Nunca ouviram isso? De quando deveria ser assim, ó, a Escritura diz. A palavra de Deus ordena. Delega. E sim, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o irmão, a irmã, amém? O obreiro, o diácono, pode usar todo mundo, gente. A criança, se tiver a Escritura. Se tiver a graça, a unção do Espírito Santo. Sim ou não? Sacerdócio universal, a gente falou, né? Estão entendendo agora a diferença? Agora, vocês conhecem ou não igrejas onde parece que o pastor ou o falso apóstolo, ele tem uma autoridade papal? É igual, gente, é igual. Ah, o pastor disse. É lei. Pouco importa. Irmãos, o senso ele está tão deteriorado na cabeça das pessoas que elas já não conferem mais. Eu estava numa igreja com a minha esposa e com a minha filha, eu só tinha a Duda. Só a Duda era nessa época. A Duda devia ter uns 5 anos. Eu estava ajudando o pastor lá, ajudei ele a plantar a igreja. Deu um dia e pá, a igreja começou a crescer, ele pregava. E eu não tinha uma relação assim, tipo, como eu tenho com o Michael. Assim, mas um dia ele pegou e ele está pregando lá e eu peguei e comecei a folhear a Bíblia. Sabe esse barulho maravilhoso que acontece no culto? Ó. É maravilhoso, né? Isso aqui é maravilhoso. E ele ouviu. E era só eu, lá atrás no fundão, né? E ele assim, se fica conferindo o que eu falo é porque não tem confiança. E sem confiança a gente não pode andar junto. O Hugo falou isso assim e continuou. E eu olhei para os lados assim. Falou isso. A minha esposa só me olhou assim. Eu peguei. Aí acabou o barulho dele. Eu fiz assim, ó. Levantei, peguei minha esposa, minha filha e fui embora. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei naquele lugar. O falso mestre. Entendeu? Depois eu revi ele. Depois eu acertei, tá, irmão? A gente acertou lá, né?
Ele me pediu perdão e tal. Eu falei para ele que eu tinha ficado bem chateado, né? Falei assim, eu mostrei para ele o texto maior lá nos Bereanos, Paulo elogiando os Bereanos que conferiam. Jesus falando, João 5,39, examinar, postei tudo para ele. Não, eu não estava falando para ti, estava só... Eu era o único silêncio, e eu folhando, e ele, pegou aí. Se tá conferindo é porque não confia. Sem confiança não dá para andar junto. Todo mundo olhando para trás, ainda eu. Botei ali, ele me olhou. Tchau para vocês. Deus abençoe aí, eu não vou fazer parte disso. Mas é isso, pode passar, Lucas. Por favor, pode passar. Aqui eu vou concluir, tá, irmãos? Esse é o último assunto. Influência do catolicismo romano em conversões à seita, ou seja, para a seita católica romana. Tá? A conversão de evangélicos ao catolicismo romano não é genuína. Não é bíblica. Tá, irmãos? Só para deixar claro aqui, é uma espécie de conversão, mas não é a conversão como nós conhecemos, tá? Então não é genuíno. Mas é uma desconversão, ou um retorno a uma fé anterior, né? Seria esse é o pensamento errado, tá, irmãos? O que nós entendemos? Existem algumas palavras que a gente precisa entender aqui sobre essa questão. O proselitismo. Se a pessoa era de uma origem católica, de uma família católica, influência católica, ela vai lá e se converteu. Protestante, evangélico. E ela abandona, depois de ter conhecido a graça e a fé evangélica, a palavra de Deus, a fé bíblica, ela abandona aquilo ali e volta para o catolicismo. Na verdade, ela era convertida, mas ela perdeu, digamos assim, ela desconverteu, na verdade. Ela desencaminhou, descaiu, apostatou, abandonou. É isso que nós entendemos, só para deixar claro aqui. Porque tem isso, o que seria o proselitismo? Se a pessoa era do meio católico, ela vem para o meio protestante, depois ela volta, porque alguém, por alguma influência aqui, maligna, ela retorna para o meio católico. Então, essa é uma das formas de entender isso. Seria, digamos assim, não é um fenômeno. Isso pode acontecer, irmãos, tá? Não tá... A gente vê isso na Bíblia, não. Pessoas desencaminhadas. A gente vê, irmãos. A gente vê isso na Bíblia. Eu sempre lembro aqui, Demas, né? Quando Paulo fala, né? Pesado, né? Com pesar, né? Pô, Demas amou mais ao mundo e nos deixou. Voltou lá para as filosofias, lá para os falsos deuses, né, do povo lá. E para o mundo, né? Que amou mais ao mundo. Então, existe isso, tá? É uma desconversão, né? Ou seja, uma fé anterior que... Essa fé anterior aqui a gente entende que é a fé enganosa, é a fé errada, que nunca foi a fé bíblica, tá? A fé deles, né? Embora reconheça o fenômeno em suas causas, né? Alguns chamam de fenômenos. Eu mantive o que estava no texto que eu peguei, tá, gente? Eu não acredito que seja um fenômeno, pra falar a verdade, mas eu mantive ali, tá? O ocorrido, então, né? As causas desse ocorrido. Como a dificuldade de algumas doutrinas do calvinismo, né, e a crescente influência digital dos católicos, isso também é verdade. Eles disseminam um monte de coisa na internet. Bah! Eu fui dar uma olhada, eles são pesados na internet, são chatos. E eles são uma das seitas mais ricas do mundo. Então eles têm muita influência na sociedade, na cultura, na história, no meio digital. Então isso é verdade mesmo, tá? Então, nesse estudo aqui, ele afirma que diversas dessas conversões, né, por ser menor do que parece, ou seja, elas são menores, né, do que parece, com certeza, tá? Porque assim, ó, os evangélicos, meus irmãos, os protestantes, eles ficam dizendo assim, nós esse mês ganhamos 1000 pessoas para Cristo lá em Porto Alegre. A gente não fica falando isso. Agora eles lá, um pastor, que foi a grande manchete um tempo atrás, né? Pastor evangélico agora se converteu ao catolicismo. Virou manchete mundial, assim, né? Uma pessoa. E naquele mesmo período, uma igreja em Curitiba tinha batizado 3.000 pessoas. No mesmo período. Então, tu vê que é totalmente desproporcional, gente. Tá? Então, o número dessas conversões pode ser menor do que parece. Porque eles tentam fazer parecer, né? Constatando com a queda de católicos no Brasil, o crescimento evangélico. Isso aqui é uma máxima que todos conhecem, né? Não raro. A maioria das pessoas que eu preguei, gente, não foi pouco.
Não vou ficar falando aqui do... Mas ao longo da minha vida, décadas pregando, vendo pessoas batizando, discipulando, fundamentando, a maioria, 90, era católica. 90 e poucos %, tá? Então isso é verdade também. Peguei alguns outros espíritas, bandistas, budista, peguei de tudo ao longo da... Até islâmico, muçulmano, perdão. Mas a maioria foi católica, tá? Então só para deixar claro. Então muitas pessoas eram católicas. Não é genuíno, né? O estudo sugere que se tornar católico não é uma conversão verdadeira, mas sim uma desconversão, né? Então tá ali os fenômenos, né, a causas apontadas, contexto numérico, né, a percepção versus a realidade. Isso aqui é muito importante entender, as incongruências do calvinismo, né? Um estudo apontado, aprofundado, perdão, né? E ele é apontado de certa forma também que as crises que são geradas, por exemplo, em alguns presbiterianos, principalmente em relação à soberania divina, né? Isso atua. Tem o pastor Michael tem acesso, ele até eu pedi para ele mandar, a gente bota ali no grupo da igreja. Era um irmão que ele cresceu no meio da Assembleia de Deus, né? Livre, leve, solto e firme. Aí um dia virou presbiteriano. Aí foi para o seminário. E aí virou católico. Tá? Depois a gente bota no grupo lá para vocês olharem por vocês mesmos. Então, por isso que eu tinha comentado sobre a questão da igreja presbiteriana. Ela é muito semelhante. Tem aquele mito, é um mito, tá, gente? Quem for estudar a história da igreja, ou for estudar a patrística, né? Os pais da igreja, que são chamados pais da igreja, lá que são os primeiros séculos, século 2, 3, 4, até o 5, 6 ali, vira católico. Gente, isso é um mito, gente. Eu estudei. O pastor Mike estudou. Eu não virei católico. Sabe? Por favor. Então, mas tem esse mito, tá? Não dá. O Lucas vai lá e comunica, gente, eu vou estudar teologia, estou para entrar na história da igreja, na patrística. Orem pelo Lucas para ele não virar católico, sabe? Mas gente, estou falando. Isso, e no meio pentecostal, isso é muito forte. Eles dizem, não vai estudar teologia, tu vai desconverter. Eles têm medo, fique frio e abandone essa fé fervorosa, sabe? Né? Pode passar, Lucas. Acho que está indo já quase para a última. O crescimento evangélico desacelerou e o catolicismo caiu menos que o esperado. Isso aqui é uma mentira, tá? Uma fake news, mas eu botei. A pastora Michael que me enviou, botei para mostrar para vocês, tá? Entre as faixas etárias mais jovens, você tem uma quantidade maior de evangélicos e menor de católicos. O que significa isso? Nós estamos falando de uma projeção. Então, no Brasil, para vocês entenderem, os mais velhos, na faixa etária de idades de 40 para cima até 80 anos, vai dar católico. Chega a quase 70 e poucos %. Então, isso é IBGE. Eu concordo com isso, tá, gente? Infelizmente, a maioria é católica. Mas quando tu olha de 30 anos para baixo, até 10 anos, porque eles omitiram crianças até 10 anos, tá? Que é um detalhe. De 30 anos para baixo, a maioria são jovens protestantes. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No futuro, vocês acham que está onde? As gerações vão para onde? Tu entendeu? Vão se tornar discípulos de Jesus, vão para o Senhor. Entendeu? Então, nesse aspecto aí, obrigado. A gente percebe o quê? Que eles burlaram, eles pegaram só a faixa etária para dizer que os protestantes, os evangélicos, estagnaram, desaceleraram, e os católicos voltaram a crescer na curva. Isso é uma falácia atual, o pastor Michael me mandou, eu concordo com isso, né? No aspecto assim, que é uma falácia, que é uma fake news, né? Que não... inclusive foi a própria CBN, digamos assim, para trabalhar no inconsciente coletivo, dizer, não, está todo mundo voltando para o catolicismo, para manipular as massas. Está acontecendo conversão em massas católicas, tá? Então esse que é o interesse deles. Olha ali, ó. População entre 80 anos, né, ou mais, você tem uma quantidade até de 72%, ó, e apenas 19 protestantes. Mas aí, os critérios, ó. Ali, ó. 19%. Aí você vai recuando, e você vai ter uma quantidade muito maior de evangélicos e muito menor de católicos. Ou seja, a população protestante é proporcionalmente maior entre os mais jovens e menor entre os mais velhos. É só isso, vocês estão entendendo? Ou seja, o futuro, as crianças atuais, os adolescentes e os jovens são protestantes.
a princípio. Então o futuro, a base está garantida. Seria esse o ponto de vista. E eu concordo com isso, entendeu? A geração que vem é para vir forte, né? Então, quando o IBGE decidiu tirar da análise deles, né, justamente essas crianças de 0 a 10, gente, isso aqui é muito importante entender. Quantos de vocês já viram crianças entre 5 e 10 anos se converterem? Conversão real, genuína. Eu tive na minha casa. Deus sabe. As minhas filhas se converteram com 7, 8 anos. Eu vi. Eu participei da conversão. Eu vi. Nós confirmamos a conversão. Então, quando eles tiraram, né, essas crianças de 0 a 10, eles tiraram uma população. Então, é o IBGE manipulando números. Infelizmente. Tá? Então, por isso que está ali, ó. Ou seja, o IBGE, né, mudou os critérios de pesquisa para conseguir abaixar artificialmente, superficialmente, a quantidade de evangélicos em relação àquilo que seria, né, se eles tivessem mantido o critério anterior. Ou seja, o critério até 2010. Porque esse censo é depois de 2020, isso aí é 2022, para cá até 2025. Foi atualizado de novo. Tá? Inclusive, a gente olhou uma vez, até a Bia olhou, no real time do culto, a gente olhou, era 50 e poucos % católico, os evangélicos. Então, o que eu quero dizer para vocês? A coisa é influenciada ou não? O sistema, a cultura, as pesquisas, vocês estão entendendo? Quem é o IBGE? É um instituto de pesquisa do governo, gente, que trabalha para o governo brasileiro há décadas. Faz o censo de tudo. Por que eles trabalhariam em prol dos católicos? Me expliquem isso. Se não por uma influência cultural, histórica, que seja, mas tem ou não tem uma influência sobre isso? Claro que tem, gente. Porque qual governo que não se rendiria a uma força, a um poder desse? Governo que eu me refiro a políticos, vocês estão entendendo o ponto? Então, nesse aspecto aqui tem isso aí. Então, o crescimento evangélico desacelerou e o catolicismo caiu menos que o esperado. É uma fala muito otimista, né? Assim, uma fala que, tipo, você dá até dó, né? Os caras são muito criativos, né? É muita criatividade, gente, por favor. Gente, graças a Deus, isso é mentira. O Senhor continua reinando, avançando, o reino de Deus, o evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus, e quando pregado e sendo crido, as pessoas são salvas por operação do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, a regeneração, o novo nascimento, a salvação. Isso é maravilhoso demais, gente. Não tem como contabilizar isso. Não tem como fazer uma pesquisa. Isso está no controle de Deus. Não está no controle de uma instituição, de nenhuma instituição, entendeu? Agora eles vão tentar atacar a nossa fé, vão tentar descredibilizar, né? Para que os jovens tenham temeridade, para que os jovens fiquem pensando assim, né? Mas quer dizer então que os jovens estão tudo agora se convertendo ao catolicismo, né? É aquele jovem que parece o de Efésios 4, a folha ao vento, né? Menino agitado, né? O que ele fala? Eu também vou, né? Vou surfar nessa onda e vou virar católico para mim poder também, né? Maria vai com as outras. Não, outro. Pode passar. Esse aqui é um gráfico que eu peguei da matéria que o pastor Michael me mandou lá dos vídeos que é o professor, é do G1, para vocês verem. Não é só IBGE. Mas era CBN. Acho que era a CBN que lançou o primeiro. Mas para te ver, a mídia brasileira, né, cara, eles têm um lado, né? Então, aquilo que eu estava tentando falar para vocês, ó, se vocês repararem aqui, ó, 80 anos ou mais, ó, foi falado, lembra? 72, 19? Ó, o que é isso aqui? Ó, sem religião, que é um outro dado aqui. Ó. Aqui a gente pode até encontrar os desigrejados. Ó. Infelizmente, são os novos desviados, né? Aqui, eu falo mesmo, os desigrejados são os novos desviados, tá? Eles podem estar aqui nesse percentual mínimo, tá? Mas vamos lá, se vocês observarem como a curva começa a mudar lá, ó, de 40 anos, tá vendo? Ó, 27%, 28%, isso aqui que é os evangélicos, tá, gente? E, ó, de 10 a 14, 31. De menos de 10, gente, com certeza é bem maior
vai chegar a 40 e poucos. Vai chegar a 40 e poucos. O que significa isso? Uma fala bem otimista, assim, cheia de fé mesmo. Não, sério mesmo. A base está garantida. Glória a Deus. Esse é o sentido. Se nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens forem ensinados, forem discipulados nas Escrituras, né? Pela palavra de Deus, forem poderosos na Escritura, cheios do Espírito Santo, viverem para a glória de Deus, viverem para a edificação da igreja, da família, para a defesa da fé bíblica, né? Da palavra, para a defesa da igreja, da família, para a proclamação do Evangelho, meus irmãos. Jesus começou com 12. E um ainda não era de verdade. Um ainda era fake. E os 11 só fizeram alguma coisa de fato depois que ele teve que morrer e ressuscitar para eles. Então agora foram revestidos, né? Foram capacitados para testificar. Nós falamos domingo, né? Poder, né? Para testemunhar, para testificar, né? Então, meus irmãos, a influência católica, ela é mais real, embora ela seja falsa. Ela é mais real que parece. Ela está no seio da família, no seio da igreja, no imaginário do inconsciente coletivo, popular, na cultura, na história. Ela está, meus irmãos, a gente não pode negar. Não é uma boa escolha, não é sábio negar essa influência. Mas é sábio discerni-la, identificá-la e refutá-la. Se opor a ela, resisti-la, não aceitá-la, rejeitá-la, como trevas, como seita, como maligna que é, como engano que é, de falsos, né? Um falso ensino de falsos mestres, de uma falsa igreja, de um falso evangelho, de falsos deuses. Resumidamente, eu quero também deixar isso assim, que se tiver algum católico que tem acesso a gente, não fique bravo com a gente, assim, sério mesmo. Não. Eu sei que a gente vai ser odiado, né? O Senhor Jesus nos avisou sobre isso, né? Nós vamos ser odiados por pregar a verdade, por pregar o Evangelho de Cristo, por denunciar os pecados. As pessoas vão nos odiar. Nós não queremos ser aqui desrespeitosos com ninguém, com nenhum católico, mas nós queremos trazer esse alerta, né? E há tempo de se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos, se voltar para Deus, de ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, né? Os católicos leiam a Bíblia, leiam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos. Conheçam a Jesus. Vejam se essa seita católica romana concorda com as Escrituras, porque se não concordar, saiam daí. Saiam. Abandone essa seita enquanto há tempo. Abandone essa seita enquanto há tempo. Eu faço só essa consideração, eu quero ler apenas 2 textos rapidamente que eu não tinha lido na 1 Colossenses 2:8. Por favor, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que vai coadunar, vai concordar com aquele primeiro texto de 2 Coríntios 13:8, né? Nós não temos nada contra a verdade, somente a favor da verdade. A verdade é Cristo. Então, aqui não é segundo Cristo, aqui é uma filosofia, são sutilezas segundo a tradição dos homens. Então, lá o magistério, a tradição oral, essas invenções de doutrinas antibíblicas, tudo isso que essa seita tem, meus irmãos, deve ser negado, deve ser rejeitado. São heresias de perdição. Os líderes lá, os falsos mestres, são hereges. Eles não podem ser, senão rejeitados por nós, Igreja do Senhor. Podemos orar por eles, podemos pedir ao Senhor, clamar por eles, até amá-los, mas não concordar com eles jamais. Não segui-los, não lidar com eles de forma ecumênica. Porque às vezes pode ser que a gente esteja praticando um certo ecumenismo. Quando a gente não identifica que a gente está coadunando, está comungando com um católico na sua fé, a gente está praticando o ecumenismo.
Já aconteceu isso comigo. Eu já comi peixe na Sexta-feira Santa, em respeito à tradição de uma família. O que eu estava fazendo? Comungando da fé deles. Então eu estava sendo o que ali? Ecumênico. Estava bem bom até. Não. Mas a minha intenção, não, estou falando seriamente, a minha intenção era, vamos comer peixe, vamos respeitar a tradição deles. Né? Então a gente deve fazer isso? Não. Hoje eu não faria isso. Hoje a forma de eu respeitá-los, eu não preciso desrespeitá-los. Agir com ignorância, né, com grosseria, não é isso? É negar, participar desse engano. Entenderam? A gente tem que saber equilibrar, dosar a nossa abordagem. Minha filha estava na escola e foi falado lá e tal. Daí minha filha falou assim, isso não é verdade. Daí, como assim? Não está na Bíblia. Não, todo mundo, né? Daí ela falou, não, isso aí não é de Deus, não aceito. Não, mas essa é a tua opinião, tem que respeitar a nossa. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não aceito. Não quero saber. A Sofia é meio faca na bota, assim, não está na Bíblia, eu não quero saber, isso aí é mentira. Aí eu tive que conversar com ela, às vezes, não precisa também chegar e, né, bater em todo mundo, tipo assim, né, ela puxou muito o pai dela, assim, às vezes, né. Eu falei, não, tipo assim, tu não é obrigado a fazer, tu não é obrigado a aceitar, tu não é obrigado a crer, tu não precisa também sempre te... Mas que bom que tu fez isso. Amém? Deus quis que tu fizesse, beleza, amém, Deus abençoe, né? Qualquer coisa tu chama o pai para ver lá, né? Mas tipo assim, às vezes não compra, não quer responder, não compra essas brigas assim, sabe? Né? Mas daí ela deu, daí no carro, depois ela assim, nossa, o pastor Michael fala muito, eu falei assim, mas o pastor Michael não disse para te chegar na escola lá e querer bater em todo mundo, né? Mas, entendeu? Mas no entendimento dela, ela tinha que, né, dizer para eles, não, isso aí não é de Deus, né? Isso é tudo mentira, né? E, lógico, do jeito, a forma dela, né? Ela quis, né? E eu entendo ela, né? Eu conheço minha filha, né? Aí a gente tem que moldar isso, tem que trabalhar, ela não pode perder a ousadia, não pode perder essa luz, né, de Cristo, testemunho fiel a Deus, eu jamais quero que ela perca, né? Mas eu quero que ela seja sábia, que ela sabe ter um procedimento santo, né, que ela tema somente a Deus, não tema a homem jamais, mas que ela saiba se posicionar com sabedoria, com discernimento, né, com graça, né? E não precisa também, né, virar um alvo, né, tipo assim, a odiada de todos, né? Não é por aí também, né? Então, mas é isso, que a gente possa nos posicionar mesmo diante da família, diante dos colegas de trabalho, colegas vizinhos. Eu tenho vizinhos católicos, eu me posiciono muito tranquilo, assim, né? Deixo claro meu posicionamento, né? Jamais quero ser assim desrespeitoso com ninguém, né? Oro para que eles possam ser confirmados na graça do Senhor, né, ser salvos, no entendimento, ter o entendimento aberto pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E venho ter a Escritura como a fonte da fé, né? Porque esse foi o grande erro deles. Quando eles abandonaram a Escritura de fato, eles perderam a fé, a única fé genuína, bíblica, a única fé que vale, eles não têm mais. Então é isso. Queria concluir aqui a minha participação sobre essa questão, não ficar tão vago assim. A questão da influência católica sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a história, sobre as instituições, ela é real, ela é atual, né, como nunca, e ela precisa ser reconhecida por nós no aspecto de ser combatida, não de nós aceitar, né, reconhecer, não, reconhecer para combater, para trazer a luz, para denunciar, né, e com a Escritura, nossas armas são espirituais. É oração por alguém católico, é pregar o Evangelho, é convidar a pessoa para abrir a Bíblia, ele pode trazer a Bíblia dele, chama ele com a Bíblia dele, a Bíblia católica dele lá, que tem aqueles livros que não são verdadeiros, né, mas tu vai mostrar para ele na Bíblia dele, tudo que ele precisar saber, dar a resposta da esperança da salvação que é em ti, e orar por ele, jejuar por ele, né, dar o testemunho público, convidar ele, né, é uma coisa que funcionou muito para mim
nos anos 90, eu convidei muitos católicos para conhecer a igreja onde eu congregava, e muitos foram tocados sobrenaturalmente, né? Que é a nossa fé, né, irmãos? O que acontece, irmãos, no nosso meio como igreja, é algo sobrenatural. É o poder de Deus. Não é algo assim explicável, simplesmente palpável. Às vezes é, mas eu digo assim, o poder de Deus, o Espírito Santo, quando ele convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, leva a pessoa, regenera a pessoa a nascer de novo, né, a se voltar para Deus, isso é algo tremendo, irmãos. Isso é sobrenatural. Não é uma coisa natural, isso não é uma coisa racional, não é uma coisa assim que se faz assim, estudando. Não, não, não. Isso é uma coisa que é uma operação exclusiva do Espírito Santo. Então, vale a pena convidar um católico de qualquer seita para vir no culto? Vale a pena. Porque ele pode, num cântico, nós estamos aqui cantando um cântico, quando vê a pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, que deu, acabou. Regenerada na hora, nasceu de novo na hora, pelo poder de Deus. Então, a gente precisa crer mais nesse poder, nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Que eles venham ouvir, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Vamos pregar, vamos nos posicionar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.